Bom, irmãos, hoje Deus me deu uma palavra. Na verdade, Deus me inspirou essa palavra através de uma canção. Uma canção que eu ouço de vez em quando e estava ouvindo essa semana e Deus me inspirou trazendo essa realidade. O tema da mensagem hoje é: Deus nos faz economizar lágrimas. Aleluia. Aleluia. Você quer economizar lágrimas? Deus faz economizar lágrimas. Que história é essa, pastor? De economizar lágrimas? Aleluia. Aquilo que você economiza é aquilo que você não gasta, né? E para muitas pessoas, esses tempos têm sido tempos de muitas lágrimas. Eu sei que todos nós não estamos livres de derramar lágrimas. Mas as lágrimas são derramadas por muitas razões. Tem lágrimas de tristeza, tem lágrimas de dor, tem até lágrimas de alegria também. Mas essas a gente não quer economizar, não. Essas a gente quer gastar bastante. Essas a gente quer ser bem pródigo a respeito. Mas as lágrimas de angústia, de tristeza, de dor, Deus pode nos fazer economizar essas lágrimas. Em Deus você não vai precisar gastá-las todas. Não. Eu sei que no mundo nós teremos aflições. Jesus já disse isso. Mas Deus quer nos ajudar a economizar lágrimas, sejam elas quais forem. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, para não ficar apenas na minha palavra, mas você vai ver a base bíblica para isso. Salmo 116, versículo 7. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 9, Salmo 116. O salmista diz assim: volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Aleluia. Deus é o Deus que nos faz economizar lágrimas. Sabe, muitas vezes nós temos que falar a nossa própria alma. Muitas vezes, já viu alguém dizer essa expressão? Estou conversando com os meus botões. Não converse com seus botões, converse com a sua alma. O salmista Davi sabia muito bem isso, e outros salmistas sabiam muito bem isso, que a nossa alma, ela precisa ser ensinada. E nesse salmo o salmista diz: minha alma, volta ao teu repouso. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, as nossas almas ficam turbadas, conturbadas, perturbadas por tantas situações que às vezes nós não queremos nem falar. Sabe, existem perturbações que nos levam a falar, e a gente fala, e a gente acha um e fala, e a gente acha outro e fala. Essas não são nem tão perigosas, mas existem perturbações que nos levam a calar. A gente fica tão perturbado que a gente não quer nem falar. A gente não tem nem ânimo para falar. Quando alguém pergunta: o que houve? Deixa para lá. Sabe, a perturbação da alma gera um cansaço. Não é um cansaço físico, mas é um cansaço mental, é um cansaço espiritual, é um sentimento de chega,
eu já tive o suficiente. Eu não aguento mais. A sua alma fica tão acelerada que ela se cansa. E aí o salmista diz: volta, alma, ao teu repouso. É lógico que essa aceleração da alma também interfere no nosso corpo. É daí que vem as doenças. É daí que vem a pressão alta. É daí que vem a imunidade baixa. É daí que vem as dores de cabeça. É daí que vem os problemas circulatórios, os problemas dos ossos. É daí que vem tudo isso. Quantas pessoas, irmãos, estão na cama por causa da perturbação da alma? Por isso o salmista diz: volta minha alma ao teu repouso. Mas a sua alma pode perguntar: mas por que eu vou voltar ao repouso? Eu estou perturbado, eu estou conturbado, por que eu vou voltar ao repouso? Qual é a razão? Por que eu tenho que fazer isso? O salmista dá uma razão. E essa é a razão que eu quero dar para você nessa noite. Pois o Senhor te fez bem. Aleluia. Aleluia. Você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado, dizer assim: o Senhor te fez bem. O Senhor te fez bem. Creia nisso. Se não tiver ninguém do seu lado, diz para quem está atrás: o Senhor te fez bem. Aleluia. O Senhor te fez bem. Irmãos, não há remédio melhor para a alma do que saber o bem que o Senhor fez. Qual é o bem? Ele enumera: olha, porque tu livraste a minha alma da morte. Aleluia. Sabe, quando a gente estava cantando aqui, se estou vivo não acabou, eu lembrei, irmãos, eu vou falar isso sempre, até quando eu esquecer, mas eu vou lembrar. Eu lembrei, eu estava lá no hospital, irmãos, já pensou chegar a notícia: o pastor Nilson morreu. Eu sei que essa notícia vai chegar um dia, mas não podia ser agora. Tem tanta coisa para fazer ainda. Mas já pensou chegar essa notícia? Eu sei que muitas pessoas se preocuparam com isso. Falaram: meu Deus, será que chegou a hora dele? E eu também pensei: será que chegou a minha hora? Mas aí, de uma noite para o dia, em uma noite a coisa mudou toda, e aí eu me lembro de: se estou vivo, não acabou ainda. Deus ainda não terminou a sua obra em mim, tem alguma coisa ainda para Deus fazer. Então Deus livrou a tua alma da morte. Você é capaz de dizer quantas vezes Deus te livrou da morte? Eu não sou capaz. Essa vez eu soube, eu estava lá no hospital, mas quantas vezes Deus me livrou da morte? Eu sei de algumas que me contaram. Me contaram que uma vez, quando eu tinha 2 anos de idade, quase fui atropelado por um carro. Que o carro parou a alguns centímetros de mim, assim. Me contaram também que quando eu era um pouquinho mais novo, 1 ano e pouco, eu quase morri afogado. Porque eu quis entrar no barquinho de papel que meu irmão botou no rio, e eu quis entrar no barco, e quase que o rio me leva. Essas são algumas vezes que eu soube que Deus me livrou da morte. Mas outras vezes aconteceram também, vezes que eu nunca vi, eu nunca soube. E você é a mesma coisa. Já viu aqueles vídeos que o camarada está andando assim, distraído, aí de repente ele abaixa para amarrar o sapato, aí passa um negócio assim, que passa em cima da cabeça dele, ele nem vê o negócio passar. Se ele não tivesse abaixado exatamente naquela hora, o troço tinha batido na cabeça dele, acabado com ele. Aí ele, a internet está cheia desses vídeos assim. Eu contei outro dia, eu estava ali na Barra do Imbuí, ali na esquina, para atravessar para o lado do Multimarket. Passou um caminhão, irmãos. Se eu chegasse 1 segundo antes na frente, e o caminhão, a porta abriu, veio para cá, se eu tivesse 1 segundo na frente, a porta tinha batido em mim. Eu cheguei 1 segundinho antes, o caminhão passou com a porta e bateu no poste.
Livramento de Deus. O salmista diz: o Senhor livrou a sua alma da morte. Mas tem um livramento muito maior ainda, que é o livramento da morte eterna. Porque uma hora o nosso corpo vai baixar a sepultura aqui, não é verdade? Vai chegar uma hora. Mas a Bíblia nos garante que Deus livrou a nossa alma da morte eterna. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente, mas já passou da morte para a vida. Nós já passamos da morte para a vida. Então essa é uma razão para a sua alma voltar ao repouso. Sua alma está conturbada, sua alma está perturbada agora, volta ao repouso, porque o Senhor te fez bem. Mas não somente isso, o Senhor me fez economizar lágrimas. O Senhor livrou os meus olhos das lágrimas. Sabe quantos livramentos o Senhor já deu para seu filho, para sua filha, para seu neto, para seu marido, para sua esposa? Você sabe quantos livramentos Deus já deu? Não, você não sabe também. Quantas lágrimas Deus já te fez economizar? Tudo isso, irmãos, tem que ser contabilizado para que a nossa alma entenda que não é momento de ficar perturbado, mas é de voltar ao repouso. O salmista ensina a alma: olha, não é momento de ficar perturbado. Ah, mas está acontecendo isso. Ah, mas não está acontecendo aquilo. Ah, mas volta ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. E ainda, o Senhor livrou os teus pés da queda. Aleluia. Você é capaz de saber quantas ciladas o inimigo preparou para você? O inimigo está constantemente preparando ciladas, irmãos. Eu lembro que alguns anos atrás está completando 25 anos de ministério. E aí eu estou lembrando que já está chegando perto de 30 anos de ministério. Nesses quase 30 anos de ministério, que já são 27, eu acredito, quase 30 anos de ministério, quantas ciladas o diabo me armou? Quantas ciladas ele me armou? Quantas armações para me destruir? Mas não foi só a mim, não, a você também. Sabe, toda vez que você se levanta para fazer qualquer coisa para a glória de Deus, a Bíblia diz que por amor a Cristo somos entregues à morte o dia todo. Quando você se levanta para ir à casa do Senhor, o diabo tenta te armar cilada. Quando você se levanta para orar, o diabo tenta te armar cilada. Quando você pega a sua Bíblia para ler, o diabo tenta te armar cilada. Você acha que ele deixa barato? Ah, tudo bem, pode ler a Bíblia. Ah, tudo bem, pode orar. Ah, tudo bem, pode ir para a igreja. Tudo bem, não, tudo bem. Não, tudo, irmãos, tudo. Você pensa... Outro dia eu vi um filme em que um homem pensava tudo de mal para prejudicar o outro. Ele não dormia, ele não comia, até pensar alguma coisa para prejudicar o outro. A vida dele, o objetivo da vida dele se tornou esse: prejudicar o outro. Sendo que o outro era infinitamente menor do que ele, mas ele vivia para prejudicar o outro. E eu fico pensando, Satanás é assim também. Ele está 24 horas pensando algo para te prejudicar. E deixa eu te falar uma coisa: contra ele você não pode nada, a não ser através de Cristo. Tem gente que é o machão, né? Ei, o diabo veio aí, eu dou um soco nele. Ei, que o diabo, já vi, o diabo não tira farinha comigo não, porque eu não sei o que... Só através de Jesus. É o sangue de Jesus que nos protege, é o sangue de Jesus que nos guarda, é o revestimento de Cristo que nos torna imunes às ciladas do inimigo, é o escudo da fé que nós temos em Deus, que apaga os dardos inflamados do maligno. Então, Satanás o tempo todo arma cilada, em todo o tempo. Já viu isso? Eu sei que muita gente já passou por isso. Você está falando: hoje eu vou na igreja.
acontece tudo. Se tem carro, o pneu fura, ou o carro não pega. Sabe uma coisa que acontecia comigo, irmãos? O carro não dava nada a semana inteira. Chegava no domingo, ele... O que é isso? Só no domingo. Nenhum outro dia ele fazia nenhum daqueles sintomas. No domingo ele dava... Alguém pode falar, combustível ruim, é isso, aquilo, outro, não importa. Mas por que só domingo? Sendo que eu uso ele a semana inteira. Por que só domingo ele fazia isso? Irmão, Satanás está o tempo todo tentando armar cilada para que você não fique firme. Sabe uma coisa que Satanás tenta armar cilada também? Confusão com o seu nome. Confusão com o seu nome. Sabe para quê? Para te desanimar, para te entristecer. Às vezes você não sabe nem o que está acontecendo. Quando você chega, a confusão já está formada. Aí você fala, mas o que aconteceu? Porque fulano falou, que você disse. Aí fala, mas quando foi que eu disse isso? Não sei, e a confusão, e já estão de cara feia, e já estão falando mal de você, e já estão espalhando para todo mundo. Você fala assim, mas o que aconteceu? É o diabo arrumando confusão. Irmãos, durante muito tempo da minha vida, sabe o que eu fazia? Casa, igreja, igreja, casa. É o que eu faço até hoje, né? Casa, igreja, casa. Casa, igreja, casa. Casa, igreja, casa, mercado. Casa, igreja, casa, mercado. Casa, igreja, casa, escola das crianças. Casa, igreja, casa, escola das crianças, mercado. É isso que eu fazia. Aí, pastor, que vidinha chata, hein? Mas era isso aí, é isso aí que eu faço. Agora não tem escola das crianças mais, mas era isso que eu fazia. E sabe o que acontecia? Muitas vezes o diabo arrumava confusão com o meu nome. Mas como? Como se eu não vi ninguém, não falei com ninguém, eu estou de casa para a igreja, de igreja para casa, como é que arrumou confusão? Não importa. A Bíblia fala que Jesus curou o homem que tinha a mão ressequida. Jesus entrou na sinagoga, esse homem que tinha a mão lá atrofiada, estava lá na sinagoga. Aí os judeus sabem que Jesus não resiste a uma necessidade. O que eles ficaram fazendo? Eles falaram assim, vamos ver, o que ele vai fazer. Já sabia que Jesus não ia deixar aquele homem daquela forma. Vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai curar ele no sábado, porque era um sábado. Vamos ver o que ele vai fazer. Aí Jesus, sabendo o que estava no coração dele, Jesus fala para o homem, vem para cá para o meio. Jesus pergunta, é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? Ninguém fala nada. Ninguém diz nada. Fica aquele silêncio. Aí Jesus fala, então vamos lá. Estende a mão. O homem estendeu a mão e foi curado. Mas sabe o que aconteceu? Aqueles que estavam ali pensando, vamos ver se ele vai curar, vamos ver se ele vai curar, diz que eles se encheram de raiva, de ódio. E ficaram procurando um jeito, uma maneira de pegar Jesus em alguma coisa, por causa disso. Sabe, quando o ódio é gratuito, irmãos, ele vem do inferno. É isso que é. Quando você está de igreja a casa, casa igreja, mercado, escola as crianças, e alguém se levanta com ódio, isso é o inferno. Jesus fez o bem a um homem, curou o homem, e aqueles homens se encheram de raiva, de ódio por causa disso. Já ajudou alguém, e alguém ficou cheio de raiva? Quem já fez isso? Eu já ajudei gente. Olha, a lembrança mais remota que eu tenho disso é quando eu ainda era pré-adolescente, eu devia ter os meus 13 anos de idade, eu me lembro muito bem disso. Eu não estava na igreja, irmãos, eu não estava na igreja ainda, mas eu tinha uns amigos na rua ali,
e a gente estava começando a aprender a tocar violão. E aquele negócio, né? A gente pegava o violão do pai, pegava o violão, e estava ali aquele gente aprendendo violão. Aí surgiu um violão lá que alguém tinha e estava vendendo. A única coisa que eu fiz foi falar pro meu amigo que estava ali do lado. Falei, poxa, por que tu não compra? Isso é bom para tu, está querendo aprender, compra esse violão. Só isso que eu falei, irmãos. Eu não falei nada. Mas tinha um outro lá que ficou cheio de ódio de mim porque eu falei isso. Eu não sei se ele queria comprar, mas é assim que o ódio do inferno se levanta. Não tem razão nenhuma na racionalidade. Ele é baseado na inveja, ele é baseado no recalque, ele é baseado na disputa que a pessoa às vezes tem com você e você nem sabe. Você sabe que Satanás levanta pessoas para disputarem com a gente que a gente não sabe. A gente acha que é amigo da gente, mas ele está disputando com a gente e a gente não está sabendo. E a gente precisa de revelação do Espírito para saber disso, que a pessoa está disputando com você. As ações dela, você está sincero ali, mas a pessoa não está sincera ali. Você age com sinceridade, mas o outro não age com sinceridade. Irmãos, tudo isso é levante do diabo. Mas em nome de Jesus, eu creio, vou orar, vamos orar, Deus vai te dar discernimento para identificar isso, para o seu bem, para que você saiba discernir e falar assim, opa, isso aí não é uma boa influência não, isso não é uma boa pessoa para andar comigo não. Não é que você vai deixar de falar com a pessoa, não, você vai continuar falando, ok, mas com algumas reservas, com alguma segurança. Olha só, o Salmo 116 ainda, olha o versículo 10. O salmista diz, por isso falei, estive muito aflito, dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Irmãos, essa é a pressão do inimigo. É dizer, olha, todo mundo é mentiroso, está todo mundo contra você, todo mundo odeia o Cristo. Era essa a impressão que o Cristo tinha, que todo mundo odiava ele. Tudo estava contra ele. E o diabo quer criar justamente essa ilusão de que está tudo contra você, todo mundo te odeia, ninguém quer o seu bem. Isso não é verdade. Nós somos amados do Senhor. Aí o que acontece? Nessa pressão, a gente vai na nossa pressa do julgamento e diz, todo mundo é mentiroso, ninguém presta. Sabe, muitas vezes Satanás quis fazer uma pressão dessa em cima de mim, mas sabe o que o Senhor me mostra? O Senhor me mostra que Deus tem, aleluia, Deus tem um remanescente, aleluia, de homens e mulheres que Ele usa para abençoar a vida dos seus filhos, pessoas que não são segundo os intentos de Satanás, mas têm o seu coração aberto para Deus, aleluia. Aleluia, nós temos aqui, irmãos, os irmãos são assim, pessoas que estão com o coração aberto para Deus. Sabe, no mundo eu não sei, mas existem pessoas que têm o coração aberto para Deus, para dizer, olha, não são todos os homens mentirosos, não. Deus tem os seus, aleluia, aqueles que estão de coração sincero, que querem buscar o Senhor. Aleluia, na pressão do inimigo, a gente vai e fala, eu não acredito mais em nada. Eu já conversei com uma pessoa uns dias atrás, e a pessoa dizia isso, desviado da igreja, na igreja é muito complicado, eu vi muita coisa errada na igreja, é complicado confiar nas pessoas. Irmãos, eu não acredito nisso. Eu acredito que as igrejas estão cheias de pessoas maravilhosas. Não é só aqui não, todas as igrejas têm pessoas maravilhosas. Tem gente que não presta? Tem também. Mas isso tem no mercado, isso tem no hospital, isso tem na delegacia, isso tem no posto de saúde, em todo lugar.
Mas eu não deixo de ir ao posto de saúde porque lá tem gente que não presta. Eu não deixo de ir no mercado porque lá tem gente que não presta. Pode ter até um caixa que não vai com a sua cara, que quando vê que você está na fila, e aí aquele molenga mesmo, ele fala assim, esse caixa não gosta de mim, cara. Toda vez que eu venho, ele fechou. Pode ter, mas você vai lá no mercado ainda. Sabe, tem gente que fala, eu não vou na igreja porque... E essa pessoa falou isso, eu falei, olha só, você está olhando muito para o homem. Você não está olhando para Deus. Você não está olhando para Deus. Eu não vou deixar ninguém entrar no meio entre mim e Deus, entre a minha bênção e Deus. Eu não vou deixar ninguém fazer isso. Eu não vou permitir isso. Por quê? Porque Deus tem pessoas maravilhosas que Ele usa. Deus tem pessoas e Deus coloca do nosso lado pessoas maravilhosas para serem usadas por Deus na nossa vida. Eu sei que você é testemunha disso. Em algum momento alguém te ajudou, não é verdade? Você não tem pessoas que te ajudaram? Eu tenho pessoas que me ajudaram. Eu tenho pessoas que me acolheram, irmãos, no início da minha caminhada, quando eu não sabia nada de Deus, não sabia nada da Bíblia, eu tive pessoas que me ajudaram. Quando eu não tinha nem dinheiro para ir na igreja, eu tive pessoas que me ajudaram. Quando eu era sozinho na igreja, ninguém da minha casa era da igreja, só eu tinha 15 anos, eu era um garoto. Se hoje eu fico às vezes com pena de mim, porque eu falo assim, não sabe de nada. Quando eu olho para 33 anos atrás, eu falo, meu Deus do céu, como Deus guardou. E como Deus colocou pessoas para me ajudarem. Hoje, se eu estou aqui, é porque alguém me ensinou as primeiras letras na Bíblia. Alguém teve disposição para falar comigo, para dizer, olha, a oração é assim, vida com Deus é assim, olha, não vai por aí. Alguém teve essa disposição de fazer isso comigo. Então, Deus tem sim pessoas maravilhosas. Olha só, no Salmo 54, versículos 6 e 7, eu estou com vontade de pregar, irmãos. Amém? Então tenha paciência comigo. No Salmo 54, versículos 6 e 7 diz assim, eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. Pois me tem livrado de toda angústia, e os meus olhos viram o meu desejo sobre os meus inimigos. Aleluia. Eu quero oferecer sacrifício voluntário. Pastor, mas o senhor falou que eu não preciso de sacrifício. Irmãos, eu não preciso de sacrifício para me chegar a Deus, não preciso. Mas voluntariamente eu quero dar as coisas a Deus. É isso que as pessoas não entendem. Deus não precisa disso, Deus não precisa daquilo, Deus não precisa de dinheiro. Irmãos, Deus não precisa nem de nós, irmãos. Deus é Deus, Ele não precisaria de nada. Mas não é porque Deus precisa. Deixa eu falar uma coisa, por que você leva um presente numa festa onde o aniversariante é rico? Porque ele precisa? Não. Não é por causa do aniversariante, é por sua causa. Não é verdade? Eu não vou lá de mão vazia, não. Não vou mesmo. Eu chegar lá com todo mundo com alguma coisa para dar e eu de mão vazia? Não vou não. Se eu não tiver como comprar alguma coisa, eu não vou lá não. É pelo aniversariante ou por você? É por você, lógico, é por você. Por quê? Porque o aniversariante precisa do quê? Aí você fala assim, mas o que esse cara precisa? Ele tem tudo. O que eu vou dar? Você dá não porque ele precisa, mas você dá porque você tem que chegar lá com alguma coisa na mão. Quando nós damos para Deus, não é porque Deus precisa não, irmãos. É porque nós temos que fazer alguma coisa. Ele merece, mais do que um aniversariante, ele merece tudo. Mas o que eu vou dar para esse que tem tudo? Olha só, eu voluntariamente oferecerei sacrifício, mas o sacrifício que ele diz aqui é, louvarei o teu nome. Louvarei o teu nome. Por quê? Porque o Senhor é bom.
porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem me livrado da angústia, porque, Senhor, eu vi o meu desejo sobre os meus inimigos. Eu digo nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos ver o nosso desejo sobre os nossos inimigos. Mas calma, não é sobre o seu vizinho, não é sobre aquela pessoa que fala mal de você, não. Nós vamos na fonte de todo o mal que se levanta contra nós, é Satanás. Nós vamos ver o diabo caindo e sendo envergonhado pelo poder do nome de Jesus. Nós vamos ver isso acontecendo. Eu me lembro uma vez quando eu fui orar. Era uma menina, tinha 17 anos. E uma menina magrinha. E tinham 5 homens segurando, tentando segurar ela. Com dificuldade. E eu cheguei para orar por ela, já tinha gente até desistir de orar, porque o diabo não saía. Aí eu cheguei lá, quando eu cheguei, o diabo olhou para mim assim e falou: você não vai me expulsar. Aí eu falei: eu não vim te expulsar. Quem vai te expulsar é Jesus. Aí ele calou a boca. Se você não der a glória a Jesus, se você não crê que é Jesus quem faz, o diabo te derruba. Porque contra nós não temos nem chance. Mas contra Jesus, é difícil, hein? Ele não vai conseguir nada. Aí ele deu uma estribuchada. Quando ele deu uma estribuchada, eu falei: sentiu? Bom. Porque até aquele momento parecia que ele não sentia nada. Mas naquele momento ele deu uma estribuchada. Eu falei assim: então você sentiu? Já que você sentiu, então eu vou te atacar aí, e aí, e aí. Até que ele saiu. Sabe por que isso? Pastor, sou inteligente. Não, irmãos, porque Jesus é que faz tudo. A gente não faz nada, irmãos. É por isso que eu não creio, irmãos. É por isso que eu não creio no poder de grandes homens de Deus. Eu creio em Deus, no poder de Deus. Porque grandes homens de Deus nada mais é do que homens que Deus usa. O poder não é dele, o poder é de Deus. Então, sendo o poder de Deus, qualquer um pode ser um grande ou homem ou mulher de Deus. Não há nada de especial nos grandes homens de Deus, a não ser o Deus que eles servem. O vaso é de barro, sempre. Sempre, sempre, sempre. Toda a glória, toda a honra seja dada a Jesus Cristo somente. Somente a Ele. Salmo 42, versículo 3. Pode ser que as tuas lágrimas te sirvam de alimento. Olha só, Salmo 42, 3. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Há pessoas, Deus coloca isso no meu coração, eu não sei aqui, quem sabe na internet, pessoas que têm se alimentado de lágrimas. Como assim, pastor? Se alimentar de lágrimas. Eu sei que lágrima é salgadinho, mas não é para se alimentar de lágrimas não, irmãos. Ainda mais quando desce assim, junta com... Não, deixa para lá. Lágrima é salgadinho, mas não é para se alimentar. Mas não é nesse sentido que se alimenta, não. Tem gente que já se acostumou às lágrimas.
e faz disso a sua maneira de viver. É naturalmente triste. A afronta do inimigo quer fazer isso com a gente. Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Onde está teu Deus? Já viu? Eu não sei se alguém teve essa experiência de brigar na rua e ter um irmão mais velho. Aí o irmão mais velho sempre defende. Eu nunca tive isso, irmãos. Eu apanhava mesmo sozinho. Não tinha irmão mais velho. Meu irmão mais velho era muito mais velho e não me defendia. Nunca me defendeu na rua. Mas tem um irmão mais velho. Aí um dia, o seu irmão mais velho não está. Aí o outro fala assim: vão agora, cadê teu irmão? Onde é que está teu irmão agora? Eu quero ver agora a sua valentia. Cadê? É isso que o diabo fala assim: cadê teu Deus? Cadê a sua valentia? Sabe como é que ele faz isso? Quando nós estamos doentes, quando nós estamos quebrados, quando nós estamos necessitados, ele vem e fala: cadê teu Deus? Cadê a tua valentia agora? Onde está teu Deus? Se você não souber exatamente aonde está o seu Deus, você vai fazer das suas lágrimas o seu alimento. Mas se você sabe onde está o seu Deus, você vai dizer: Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Porque o meu Deus, Ele está comigo sempre. Não importa se eu estou em cima de uma cama. Não importa se eu estou quebrado e endividado. Não importa se eu fui abandonado. Não importa, o meu Deus está comigo sempre. Eu sei disso. Eu sei disso. E não adianta fazer pressão na minha vida, não adianta fazer pressão em cima de mim, porque eu sei aonde o meu Deus está. Eu sei aonde Ele está. Salmo 126, versículo 5. Deus recompensará as suas lágrimas que você faz enquanto semeia. Esse tempo pode ser um tempo de semeadura para você. Eu creio, irmãos, na minha família, que esse tempo do Ministério Quero Internacional, desde o primeiro dia que nós abrimos essa igreja até hoje, é um tempo de semeadura da nossa família. Amém? Nós não temos semeado aqui dinheiro simplesmente, não. Nós temos semeado aqui a nossa vida aqui. Né? Alguns falam semente de oferta, isso é semente também, mas nós temos semeado a nossa vida. E os irmãos também têm semeado a sua vida aqui. Às vezes não é fácil semear na obra de Deus. Quem semeia, semeia com lágrimas. Hoje em dia, quando se fala de agricultura, existem muitas máquinas, né? Então tudo ficou muito mais fácil. Arar é mais fácil, tem máquina para arar, tem máquina para afofar, tem máquina para até para semear, até para colocar semente na terra tem máquina. Então tudo mais fácil. Mas antigamente não tinha máquina. Então o que tinha que fazer? Por isso que a Bíblia diz: quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Usa essa imagem por quê? Porque o que era um arado? O arado, irmãos, quando você tinha um animal que puxava, ainda ia. Mas às vezes o agricultor era sozinho, ele não tinha nenhum animal para puxar. Ele tinha que puxar o arado. E quando você pegava um campo cheio de pedra, o arado batia numa pedra, você não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, você desiste de arar a terra. Quando chegava o momento de semear, vinha todo tipo de incerteza. Eu não sei se vai vingar, eu não sei se vai ter chuva suficiente, eu não sei se eu vou ter uma boa colheita. Quantas vezes a pessoa ia semeando com lágrimas, porque o futuro da sua família dependia daquilo. Você viu aquele filme do que plantava batatas? Viu? Qual é o nome do filme mesmo? Fé e batata, uma coisa assim, né? Batatas da fé, não sei. Bom, enfim, os irmãos sabem qual é o filme. Depois o pessoal que sabe aí, escreve aí qual é o nome do filme.
aquele homem plantou batatas. Era a plantação dele. Mas ele não sabia se ia vingar. Fé como batatas? E o que aconteceu? A batata é interessante. Por quê? Porque a batata, ela cresce debaixo da terra. Não tem como saber. Você só vai saber depois que cavar. Em cima da terra não tinha nada. Mas quando ele cavou, ele encontrou as batatas. Então a Bíblia diz, olha, se você sai semeando, chorando enquanto semeia, você vai voltar com alegria, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos, o resultado da sua semeadura. Tudo aquilo que nós semeamos na obra de Deus, vem uma colheita. Tem uma colheita. Não pense você, eu estou semeando minha vida. Irmãos, há uma colheita, há uma recompensa. Deus é o Deus da recompensa, é Ele que recompensa. Então, se você tem chorado e semeado, Deus vai te recompensar. Aleluia! Estamos chegando ao final. Glória a Deus. A Bíblia fala de um tempo, porque aqui ainda vamos derramar algumas lágrimas. Mesmo Deus nos fazendo economizar lágrimas, nós ainda vamos derramar algumas lágrimas. Mas a Bíblia fala de um tempo, e eu quero ler 2 textos. 2 textos. E nesses 2 textos, em nome de Jesus, eu quero que você se alegre muito, 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 muito. O primeiro texto é Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Apocalipse 7, 17, diz assim: porque o Cordeiro que está no meio do trono, aleluia, os apacentará. E lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima. Aleluia, aleluia. Irmãos, vai chegar um momento que não vai haver mais lágrimas. Deus vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Deus vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Deus vai tirar do seu rosto da tristeza. Deus vai limpar dos seus olhos toda a lágrima. Não vai haver mais lágrima. Não vai haver mais lágrima. Não vai haver mais lágrima. Irmãos, não é muito melhor falar isso? Não é muito melhor dizer isso? Olha, vai chegar um momento que não vai ter mais lágrimas. Pastor, eu tenho vivido a minha vida, e a minha vida toda tem sido uma vida de lágrimas. Eu tenho vivido a minha vida, e a minha vida toda tem sido tristeza. Vai chegar um momento em que toda lágrima Deus vai limpar dos seus olhos. Você não vai mais chorar por nada disso. Muito pelo contrário, você vai se alegrar profundamente. Por quê? Porque Deus vai limpar dos seus olhos toda lágrima. Agora Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, porque não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Aleluia! Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Aleluia! Glória a Deus, louvado seja Deus. Não vai haver mais. Eu não entendo, simplesmente eu não entendo por que isso não é dito. Eu queria fazer uma pergunta. Naquela multidão que Jesus viu, cansada, como ovelhas que não têm pastor, naquela multidão, tinha ladrões? Tinha prostitutos ou prostitutas? Tinha mentirosos?
Tinha enganadores, pessoas que passavam os outros para trás? Eu creio que sim, irmãos. A Bíblia não diz, mas eu creio que sim. Diz que ele viu uma grande multidão cansada e exausta, como ovelha que não tem pastor. Sabe o que Jesus teve? Compaixão deles. Sabe o que a igreja precisa? Olhar para o mundo com compaixão. Quando alguém até se levanta contra o Senhor, se levanta blasfemando, tem que olhar para ele com compaixão. Porque ele só está dizendo isso porque não sabe, não conhece a Deus. O próprio Jesus orou falando, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se eles conhecessem o Senhor, eles me odeiam porque eles não conhecem a mim nem ao Pai. Porque se eles conhecessem, de maneira nenhuma eles me odiariam. Então, na verdade, entenda, você está numa posição acima. E você pode abençoar aquele que está abaixo. Você conhece, eles não conhecem. Mas sabe o que a gente tem visto na internet? É a gente xingando os outros, falando um monte de bobagem, não tem compaixão das pessoas. Se eu tenho compaixão, sabe qual a mensagem que eu vou pregar? Essa aqui, ó. Deus vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Tudo que você precisa fazer é crer em Jesus. Tudo que você precisa fazer é receber o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário e você vai estar incluído nisso aqui. Tem chorado muito, tem sofrido muito, tem passado muitas situações, é isso aqui que você vai receber se você crer em Jesus. Porque as pessoas estão no mundo fazendo o que são porque não conhecem o amor de Deus. Alguém vai falar, não, mas já fui até da igreja. Não conhece o amor de Deus. Conhecer a igreja ou conhecer uma denominação não é conhecer o amor de Deus. Tem muita gente que já conheceu, já foi de igreja, mas nunca conheceu o amor de Deus. Porque se tivesse conhecido, duvido que tinha deixado. Então essa é a mensagem que nós temos que pregar, irmãos. Deus é aquele que nos faz economizar as nossas lágrimas.